Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. Senhor, nós estamos vendo aqui hoje, na Tua palavra, que pela fé nós podemos viver, conquistar e sofrer para a glória do Senhor. E sabemos, Deus, que a fé é um dom do Senhor e que ela é dada e é aumentada pela palavra. Então, Espírito Santo, que hoje aumente a nossa fé. Nós somos fracos, sim, mas nós temos uma força que vem do trono do Senhor. E que essa noite a nossa fé seja fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu faço casamento, geralmente eu não gosto de ditar o voto de casamento. Eu acho legal, acho bonito que seja espontâneo, mas às vezes os noivos estão muito tímidos, né? Então eu dou uma força e falo os votos. Mas todo mundo acho que lembra os votos de cor, não é mesmo? Quem aqui casou há pouco tempo deve lembrar os votos de casamento. Vou ajudar vocês. Você fala eu, aí você fala seu nome completo, né? Aceito você como esposo ou esposa. Você fala o nome dela, o nome dele. E daí você fala assim: eu prometo te amar e te respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu estava pensando nisso e estava vendo que a nossa profissão de fé, a nossa união com Cristo é uma união de casamento. Em Romanos 7, depois você lê na sua casa, é engraçado, ou melhor, interessante, como o apóstolo Paulo ele faz uma analogia entre o casamento e a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo é uma união de casamento. Eu estava pensando se a igreja ela faz esses mesmos votos para Jesus. Imagina que bonito a igreja fazendo esse voto para Jesus como noiva dele. Na verdade ele que nos aceita, né? O Senhor me aceita, mas eu prometo te amar, te respeitar, estar com o Senhor na tristeza, em todos os momentos. Daí eu fiquei pensando, o final, até que a morte nos separe, não dá certo, né? Porque até que a morte nos una definitivamente para sempre. Só isso que a gente tem que mudar. Até que a morte nos una definitivamente, completamente para sempre. A união da igreja é uma união de casamento, né? Nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Uma vez que eu estou unido a Cristo, eu estou unido a todos vocês.
Então uma vez eu brinquei com os irmãos, falei assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Se você gosta de mim, a boa notícia é que nós estamos unidos para sempre juntos. Se você não gosta de mim, a má notícia: nós estamos juntos para sempre também. Porque uma vez unidos a Cristo, nós estamos unidos uns aos outros, num casamento para sempre com Jesus. Segura essa introdução aí que nós vamos usar ela aqui durante a exposição do texto. Porque aqui, meus irmãos, nós vemos no final do capítulo 11, o Espírito Santo, depois de falar da superioridade de Cristo, durante todo o livro de Hebreus, ele vem falar: Jesus é superior a tudo na velha aliança, Jesus é superior a tudo que você possa ter. Daí no capítulo 11, o Espírito Santo, ele, para tentar manter as pessoas na fé, na igreja, para que ninguém se desvie, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, vem dar o exemplo de homens de fé, para que eles vejam que uma fé verdadeira é uma fé que tem início, meio e fim. Semana passada nós vimos Moisés, como ele pela fé abandonou o Egito e escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Mas agora o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, vem citar o nome de muita gente. Os dois que mais teve em destaque nesse capítulo 11 é Abraão, que foi o que mais falou sobre ele, e depois Moisés. Mas agora ele vem falar que ele vai citar muita gente, porque falta tempo para ele falar de todo mundo. O apóstolo pega e fala no 32: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Imagina se o apóstolo fosse falar da fé de todo mundo do Velho Testamento. Nós teríamos uma Bíblia desse tamanho aqui, só do livro de Hebreus. Então agora ele resume e ele vai nos mostrar nesse finalzinho aqui do capítulo 11 que pela fé nós estamos casados com Cristo nas vitórias e nas derrotas. A nossa fé em Deus pega homens fracos como nós e nos fortalece para que nós possamos ter muitas vitórias, mas que nós possamos também ser sustentados nas nossas derrotas. A nossa união com Deus, com Cristo Jesus, ela é cheia de vitórias, mas ela é também cheia de tristezas. Pela fé nós podemos superar tudo isso. E daí nós vemos, irmãos, o relato aqui de algumas pessoas que de fato a justificação ela só é pela fé. Essa é uma das doutrinas centrais que a reforma protestante trouxe, que ninguém é justificado diante de Deus pelas suas obras. A justificação é pela fé em Cristo Jesus e somente pela fé. Porque aqui vai nos mostrar, irmãos, o nome de pessoas que, se a gente olhar pela sua vida, pela vida dessas pessoas, elas não teriam como ser justificadas diante de Deus. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de Raabe. No versículo 31 fala dela: pela fé Raabe, a prostituta. Depois nós vemos Gideão e Baraque. Não sei se você conhece a história deles. Diz que Gideão, ele era um medroso. No período de Juízes, quando Deus chama ele para libertar o povo, ele pega e faz uma de vítima ainda. Ele fala assim: Deus, eu sou de uma família tão pobre, e eu sou ainda o menor dos meus irmãos. E daí Deus, para mostrar que Ele é quem faz, Gideão pega e convoca um exército do povo de Israel. E Deus começa a falar para ele: Gideão, está muito. E ele liberta o povo com apenas 300 homens. A gente vê Baraque, ele era medroso também, que ele fala para a juíza Débora, para a profetisa. Ele fala para ela: se você não for, eu não vou. Depois, meus irmãos, o que falar de Sansão? Você conhece a história dele, é famosa, né? Sansão se perdeu por causa de uma mulher que nem crente era. A gente vê Jefité, ele fez um voto tão descabido que a gente pensa: como que um homem desse poderia servir a Deus? Davi, vocês sabem da história, diz que Davi, ele cometeu vários pecados.
muita coisa. Então, meus irmãos, ao olhar para esses homens e ver que eles fizeram grandes coisas, me trouxe consolo, porque de fato a nossa justificação é pela fé. Veja que esses heróis da fé, eles não eram pessoas perfeitas, meus irmãos. Eles eram pessoas falhas, pessoas fracas, como eu e você, nos mostrando que a nossa salvação não depende da nossa força, não depende das nossas boas obras. A nossa salvação depende em quem a gente coloca a nossa fé. Se a gente coloca a nossa fé na pessoa correta, pode ser uma prostituta, pode ser um homem medroso, pode ser um adúltero, ele é justificado pela sua fé, porque Cristo Jesus, ele imputa a sua obra, a sua justificação àqueles que nele creem. Então, meus irmãos, veja que pessoas que fizeram grandes coisas pela fé não são melhores do que nós. Eles são iguais, piores, ou nós somos piores do que eles. A justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E depois nós vemos que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar, a citar como que pessoas anônimas fizeram grandes coisas. Vai falar dos profetas, vai falar que eles fecharam a boca de leões, que eles fizeram grandes coisas, que se fizeram poderosos em guerra, mas não cita o nome deles. Ou seja, tem muita gente que foram justificados pela sua fé em Cristo, que fizeram grandes coisas para Deus pela sua fé, que são anônimos. Isso também me trouxe consolo, saber que nós aqui, ninguém aqui é famoso, ninguém aqui é conhecido por fazer alguma grande coisa para Deus, mas veja que Deus vê a fé também dos pequeninos, a fé dos anônimos. Aqui ele para de citar nomes e começa a mostrar que Deus, ao longo da história, usou pessoas anônimas que tiveram fé nele. Então ele pode usar eu e você para fazer coisas para Deus. Eu estava pensando, quando eu vi os anônimos aqui citados, eu lembrei de um amigo meu no Nepal, que ele era meu tradutor, e às vezes eu ajudava ele, porque ele era um plantador de igrejas. Ele é tão anônimo, que o nome dele é tão esquisito, que eu fiquei lá, e até o final de eu sair do Nepal, eu não conseguia pronunciar o nome dele, porque o nome dele só tem consoante. E eu chamava ele de Tidis. Falava, eu não sei como é que vai falar seu nome, vou lá, Tidis. Ele é um jovem, hoje ele deve estar com seus 28, 29 anos. Ele não tem Instagram, ninguém conhece ele no Nepal. Até o tempo que eu estava lá, ele tinha plantado 13 igrejas no alto do Himalaia. Um anônimo que pela fé está fazendo alguma coisa para Deus. Mas, meus irmãos, o que move essas pessoas? O que moveu Raabe a se unir com os espias? O que moveu Gideão, um homem fraco, a Deus mandar ele apenas com 300 homens contra um exército numeroso? O que moveu ele? Meus irmãos, o que moveu esses homens fracos como a gente a pela fé fazer grandes coisas para Deus? O que moveu eles foi aquilo que Deus disse. A nossa fé, meus irmãos, ela não é uma fé cega, ela não é uma fé no escuro. A nossa fé é baseada naquilo que Deus disse. Eu não sei se você sabe como que Gideão teve a vitória. Eu já falei, ele tinha 300 homens apenas, mas Deus falou para ele que eles deveriam cercar o acampamento dos midianitas, e disse que ele devia ter cântaros vazios na mão. Cântaros era a garrafa d'água de barro da época. E disse que eles deveriam, depois da ordem de Gideão, quebrar os cântaros. E diz que assim os inimigos entrariam em confusão, desnorteados, e Deus daria vitória ao seu povo. Irmãos, que plano estranho, não é mesmo?
Que plano infantil, pueril. Você vai perante o inimigo com cântaros e quebra eles, e daí Deus dá a vitória. Por que Gideão agiu e teve a vitória? Porque ele baseou a sua fé naquilo que Deus disse. Então a nossa fé, meus irmãos, é essa fé que é baseada naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Por exemplo, Josué, no versículo 30, não fala o nome dele, mas foi ele que, através dele, as muralhas de Jericó ruíram. Deus mandou Josué circular a cidade durante 7 dias, e no último dia ele deveria circular a cidade 7 vezes, e eles deveriam gritar. E quando eles fazem isso, os muros de Jericó o quê? Caem. Vocês estão vendo, irmãos, que a direção de Deus para esse mundo incrédulo, ela é uma loucura. Mas a direção de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Ele diz, a sua revelação, que hoje é a sua palavra, o cânon fechado, a Bíblia escrita para nós, a nossa fé não é uma fé no escuro, não é uma fé cega. Nós caminhamos naquilo que Deus diz. Então, se você que quer aumentar a sua fé, ouça mais aquilo que Deus diz. Você que quer caminhar mais na direção que Deus dá para você, leia a Bíblia então diariamente. Participe de um estudo bíblico para que você possa ouvir mais aquilo que Deus diz e caminhar de acordo com aquilo que Deus diz. Mas, meus irmãos, vamos falar mais das vitórias que Deus deu para esses homens. Homens e mulheres que conseguiram feitos impossíveis. Por exemplo, aqui diz que eles conquistaram reinos. No versículo 33, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. A gente sabe que o povo de Israel, ele precisou invadir aquela terra, ele precisou derrotar Jericó. Depois Davi, ele teve várias vitórias, ele conquistou várias coisas. Fecharam a boca de leões, meus irmãos. Aqui eu lembrei de 3 homens que aconteceu isso com eles. O próprio Davi, o próprio Sansão matou um leão. E também você lembra de Daniel na cova dos leões? Por que eles conseguiram tamanho livramento? Por meio da fé. A fé naquilo que Deus disse. Alguns se livraram do fogo. Você vai lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por obedecer a Deus, eles são lançados naquela fornalha. E tinha um 4º homem naquela fornalha que os livra. Tudo por meio da fé. Diz que mulheres, no versículo 35, receberam pela fé a ressurreição dos seus mortos. Aqui eu lembrei de 2 mulheres. Uma que o profeta Elias ressuscita o menino, e outra que o profeta Eliseu ressuscita também. Porque elas creram. Eles obtiveram promessa, meus irmãos, fizeram grandes coisas para Deus, mas vai dizer, meus irmãos, que eles eram fracos. O versículo 34 fala que eles da sua fraqueza tiraram força. Como, meus irmãos, nós podemos tirar força da nossa fraqueza? O capítulo 11 de Hebreus está falando para nós como? Pela fé naquele que é poderoso. Quando nós olhamos para nós, nós vemos fraqueza, nós vemos angústia, nós vemos um trapo. Mas quando pela fé nós olhamos para o Senhor Jesus, então nós temos força. Então diz que esses homens conquistaram grandes coisas, porque da sua fraqueza tiraram força. Então por isso que o nosso tema é a força dos fracos. Qual que é a força dos fracos como nós, meus irmãos? O nosso braço, aquilo que a gente confia, visivelmente falando, as nossas posses, os nossos bens, a nossa saúde? Não, a nossa força nós tiramos pela fé em Deus, no Senhor Jesus. Eu lembro de uma mulher que ela toca Jesus em Lucas capítulo 8,
diz que quando ela toca Jesus, automaticamente a sua hemorragia é estancada. E Jesus, ele percebe que dele saiu uma virtude, dele saiu poder, dele saiu força, porque ele foi tocado por fé por uma pessoa fraca, ele foi tocado por fé por uma pessoa doente. Então, meus irmãos, para que nós possamos não só ter alegrias pela fé, conquistar grandes coisas, mas que nós possamos no nosso casamento com Jesus ter tristezas e continuar tirando força dele, é pela fé. Talvez você tenha um leão para matar ainda esse ano, nesse mês de novembro e dezembro. Talvez você tenha um leão para você matar e você precisa de fé. Mas a sua fé não pode ser uma fé que está na sua cabeça, não pode ser uma fé em algo subjetivo. A sua fé tem que estar baseada na palavra, naquilo que Deus disse, porque se Deus disse, Ele cumpre a sua palavra. Eu não sei se você pensou quando eu falei se tem algum leão para você matar esse ano ainda, mas a Bíblia fala que tem um leão para a gente lutar com ele. 1 Pedro, o apóstolo Pedro disse que esse leão ele quer nos devorar, é o diabo. Como que nós podemos vencer alguém mais forte do que nós, meus irmãos? Pela fé naquele que é mais poderoso do que ele, o Senhor Jesus. Então vejam, meus irmãos, que Deus deu vitórias para pessoas fracas, mas também a vida das pessoas que creram em Deus não é só mil maravilhas. A partir do versículo 35, a parte B, vem falar que eles inclusive foram torturados, falar que eles foram mortos. Sim, eles não foram livres da morte toda vez, mas o versículo 35, a parte B, fala que eles não aceitaram o seu resgate, porque eles queriam obter uma superior ressurreição. Seria mais ou menos assim, como a gente vê em alguns países muçulmanos, alguém se converte e ele aponta um fuzil para sua cabeça e fala: negue Jesus, senão você vai morrer. E daí já matou uns 3 que não negaram, e daí é a sua vez. O versículo 35, a parte B, é mais ou menos isso. E daí você fala: eu não nego, Jesus é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. E daí você morre. Por que você morre? Porque você crê que você vai ressuscitar. Então vejam, meus irmãos, que pela fé nós podemos ter vitórias, como homens fracos tiveram, mas pela fé nós podemos sofrer e até morrer pela nossa fé. Porque, meus irmãos, esse mundo não é só mil maravilhas, nós sabemos disso. Talvez você lembre, fizeram um meme com o pastor Ricardo Oliveira, pastor da Assembleia de Deus. Eu chamar ele de pastor, você não vai saber, mas ele é aquele ex-atacante do Atlético Mineiro. Lembra? Há 4 anos atrás ele jogava ainda no Atlético. Ele é pastor. E daí tem cortaram uma parte da pregação dele, ele falando assim: disseram que você não vai chorar. Quem lembra? Disseram que você não vai sofrer. Disseram que é só vitória. Daí ele fala assim: mentiram, viu? Mentiram. Porque, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que homens abençoados por Deus, que tiveram a fé genuína, sofreram muito, sofreram nessa vida muito. Porque, meus irmãos, o sofrimento nesse mundo é inevitável. Nós vivemos num mundo caído, nós sofremos com o nosso pecado, com o pecado do nosso amigo, do nosso irmão, mas diz que eles manteram a sua fé até a morte, porque criam na ressurreição. Diz que eles aceitaram zombaria, eles aceitaram açoites, algemas. Aqui eu lembro do profeta Jeremias. Provavelmente o escritor bíblico estava falando dele, na minha opinião, porque ao meu ver ninguém foi tão maltratado como o profeta Jeremias. Chegaram a jogar ele numa cisterna cheia de barro, ele ficou atolado lá, porque Jeremias pregava a verdade.
Ele pregava a palavra de Deus, ele falava arrependam-se, enquanto os falsos profetas falavam, está tudo bem, não tem problema nenhum, não vai vir inimigo nenhum não. O profeta Jeremias falava, não, o inimigo vai vir, arrependam-se. Maltrataram tanto o profeta Jeremias, algemaram ele e chegaram a jogar ele na cisterna. Sofrer, meus irmãos, nesse mundo é inevitável. A nossa escolha é se nós vamos sofrer por aquilo que vale a pena. Se nós vamos sofrer vivendo em pecado, ou se nós vamos sofrer pela fé, lutando pela fé evangélica, lutando pelo evangelho, lutando pela igreja. Porque de alguma maneira ou outra nós vamos sofrer. Se falaram para você que é só vitória, parafraseando Ricardo Oliveira, mentiram, viu? Esse mundo é um mundo caído, é um mundo de dores. A fé, meus irmãos, ela não nos exime das nossas dificuldades. Assim como o casamento, nós estamos felizes nos momentos alegres, mas nós devemos estar juntos nos momentos tristes. Assim é o nosso casamento com Cristo. Pela fé nele, junto com ele, ele vai nos abençoar muito nessa terra. Mas ele nunca mentiu para nós. Ele falou que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que nós vamos vencer as aflições desse mundo, meus irmãos? As doenças, os problemas no casamento, em todo lugar. Como? Pela fé em Jesus. Às vezes eu fico pensando que a gente quer desperdiçar o nosso sofrimento. John Piper, ele teve um câncer, e ele escreveu um livro, Não Desperdice o Seu Câncer, mostrando que no momento de sofrimento é o melhor momento para nós glorificarmos a Deus, é o melhor momento para conhecermos mais a Deus, é o melhor momento para nós vermos que essa vida é passageira e nós temos a esperança da ressurreição eterna. Porque quando nós sofremos, a gente tira a esperança desse mundo. Mas nós vemos, irmãos, que eles sofreram, não é porque eles estavam a fim de sofrer, eles também não eram masoquistas. Esses homens, pela fé, eles foram perseguidos porque eram fiéis a Deus. Todas as dificuldades deles foram por obedecer a Deus. Por isso que no versículo 38 fala que o mundo não era digno deles. E talvez nós não sofremos por causa do Evangelho, porque nós não vivemos de uma maneira ainda piedosa. Porque o apóstolo Paulo falou assim para Timóteo, na segunda carta: Timóteo, se você viver de maneira piedosa, você será perseguido. O Senhor Jesus também disse, em Mateus capítulo 10, 22, ele fala: o mundo me odiou, você acha que o mundo vai amar vocês? Talvez nós não sofremos por Cristo, nós não somos perseguidos, porque talvez nós não vivemos ainda uma vida piedosa. Tem no versículo 38 fala que o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres, porque eles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Calvino, comentando esse texto, ele diz que o mundo não era digno, que Deus tira pessoas do mundo, crentes fiéis, para que o mundo não corrompa esses homens e essas mulheres. A piedade deles é tão extraterrestre, digamos assim, que Deus tira algumas pessoas, que o mundo não é digno dessas pessoas, porque são pessoas que amam a Deus, amam a palavra de Deus, caminham pela fé, sofrem por amor a Deus. De Calvino, comentando esse texto, fala isso, que Deus tira essas pessoas, porque o perfume deles faz mal para esse mundo. O perfume de Cristo, meus irmãos, que nós carregamos, que é o conhecimento de Deus, ele é cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Então tem pessoas que ela é tão cheia de Deus, que ela fede tanto nesse mundo, que o mundo não é digno deles, e Deus os leva. Porque a vida de crentes piedosos que se posicionam certamente vai causar desconforto,
certamente vai causar desconforto. Quando a gente se posiciona contra o pecado, quando a gente se posiciona para servir a Deus, certamente causará desconforto. Meus irmãos, esse deve ser o nosso alvo: sermos considerados indignos de viver nesse mundo. A gente sempre faz metas, para o próximo ano, Talvez a nossa melhor oração tinha que ser assim: Deus, em 2024, eu quero que esse mundo me considere indigno. Que em 2024 esse mundo me expela, venha me expelir. Esse deve ser o nosso alvo. Porque se esse mundo nos aplaude, é sinal da nossa desobediência a Deus. Se esse mundo aplaude as nossas igrejas, se esse mundo aplaude a nossa vida, se a nossa vida não é diferente, é porque nós desobedecemos a Deus. Então que a nossa oração seja: Deus, em 2024 eu quero ser indigno desse mundo, eu quero amar o Senhor, eu quero ser um crente piedoso, eu quero ser um jovem piedoso, eu quero que a minha vida seja pura, santa, fisicamente, espiritualmente, que o meu casamento seja mais abençoado, que os meus filhos sejam santos, que o meu compromisso na igreja seja abençoado. Que essa seja a nossa meta para 2024. Mas, meus irmãos, vejam que eles, de alguma maneira, não obtêm a promessa concretizada. Veja o versículo 39 agora. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu gostei desse termo, eles sem nós, mostrando que a igreja ela é única. Deus não tem dois povos, Israel no Velho Testamento e igreja no Novo, não. Eles sem nós, nós somos uma única igreja, nós somos filhos de Abraão. Mas que promessa que eles não obtiveram, meus irmãos? Qual que era a grande promessa de Deus que eles esperavam? A vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então é interessante que a igreja do Velho Testamento, eles olhavam para frente, na promessa que viria. E nós, a igreja do Novo Testamento, nós olhamos para trás, a promessa que veio, o Senhor Jesus. Mas agora nós juntos, a igreja do Velho e do Novo Testamento, nós olhamos para o futuro, para a promessa do Senhor que virá novamente. Então eles olham, meus irmãos, para algo melhor. Mesmo Davi tendo tantas vitórias, mesmo Samuel sendo tão usado por Deus na época como um profeta, mesmo Raabe sendo salva de não ser destruída junto com Jericó, ainda não era a grande promessa deles. A promessa que Deus tinha para o seu povo era a vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então não tem nenhuma promessa maior do que essa na nossa vida que possa vir ainda. Ela já veio. A grande vitória do seu povo, do povo de Deus, a grande conquista, não é aquilo que eu posso conquistar nessa terra, é aquilo que Cristo Jesus conquistou nessa terra. A grande promessa é a vida, morte e ressurreição de Jesus, que nós e eles do Velho Testamento recebemos pela fé. Diz que nós seremos, no final do versículo 40, nós juntos, eles e nós, aperfeiçoados. Ou seja, a ressurreição final de toda a igreja de Deus. Meus irmãos, então hoje ficou claro para nós que Deus justifica pela fé pecadores, homens falhos. Talvez você olhe para você assim e você vê fraqueza, mas sim, tire força daquele que tem força hoje, tire força de Jesus, tire força hoje do trono de Deus, creia em Cristo, para que você seja salvo se você ainda não entregou sua vida para Ele.
Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Ele recebe Raabe, Ele recebe Gideão, Ele recebe Sansão, Ele recebe eu, Ele recebe você. Pela fé nós podemos ser salvos. Essa é a grande promessa, meus irmãos. Você então, meus irmãos, está unido a Cristo junto com a igreja. E pela graça de Deus nós vamos ter muitas vitórias pela fé. Amém? Amém? Nós vamos ter muitas vitórias em 2024 pela fé. Amém? Agora vamos ver se eu vou ouvir o seu amém. Mas nós também, se preciso for, nós vamos sofrer muito por causa da fé em Jesus. Amém? Lembra do casamento? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, nós nunca vamos abandonar o nosso Senhor, porque é Ele que nos segura, na verdade. Quando a gente pensa que está segurando Ele, é Ele que está segurando a gente. O que Ele pede de nós? Fé. Ele pede de nós que nós abramos o nosso peito com a nossa fraqueza e tocamos nele pela fé, para que dele saia força, para que dele saia virtude, para um povo tão fraco como a gente. É por isso o animal que nos retrata é a ovelha, fraco, perdido. Então, meus irmãos, eu quero terminar encorajando você a perseverar na fé. Esse é o grande propósito de Hebreus, para que ninguém se desvie, para que não importa as dificuldades, não importa a perseguição, não importa os problemas, não importa o que for, persevere na fé, persevere em conhecer e amar a Deus, persevere em buscar dele força, porque assim, meus irmãos, nós vamos obter a concretização da nossa promessa. Qual que é a promessa final? A vida eterna para todo o seu povo. Amém.